Olá, tudo bem? Vamos tentar descomplicar o processo civil. Eu gostaria de falar de uma forma bem simplificada hoje, para quem começa a estudar processo civil, para quem começa a estudar direito, começa a estudar processo civil, sobre algumas categorias do processo civil. Não só do processo civil, mas do direito como um todo, mas que acabam tangenciando mais o processo civil. Então vamos lá, eu vou tentar falar em breves minutos, de uma forma bem tranquila, simples, sem juridiquês, o que é ou o que são jurisdição, competência, ação, pretensão, direito objetivo e direito subjetivo. Vamos lá? Falando sobre jurisdição. Bom, o Estado, né, o Estado ou país, ele é formado basicamente por território, povo e por um governo central, uma autoridade centralizada. Essa autoridade centralizada, dentro daquele território e sobre aquelas pessoas, exerce poderes. Nós poderíamos delimitar em três poderes, basicamente, o que essa autoridade central faz. Ela tem o poder de criar regras aplicáveis a todas as pessoas que estão dentro daquele território. Essas regras que seriam aplicáveis a todas as pessoas que estão lá no território seriam as regras criadas pelo chamado poder legislativo. Essa autoridade central também tem a prerrogativa, o poder de determinar como gerenciar os recursos do Estado, os recursos daquele território para aquelas pessoas, prestando alguns serviços que são essenciais àquelas pessoas, como segurança, saúde pública, educação, resguardo na velhice, a chamada previdência social, e assim por diante. Quando o Estado aloca recursos, define para onde vai tal dinheiro para fazer tal coisa, ele está administrando. E aí nós estamos falando basicamente do poder executivo. E nós temos o chamado poder judiciário, que tem que fazer o quê? Resolver disputas, conflitos entre as pessoas, o povo que está dentro daquele território. E como ele soluciona esses conflitos, essas disputas? Através da aplicação das regras, das leis que já foram criadas pelo poder legislativo. Então, o poder judiciário aplica concretamente na vida do ser humano que mora ali naquele território, na vida daquelas pessoas, aplica concretamente essas regras, tentando resolver os problemas que existem nas vidas daquelas pessoas. Poderíamos dizer, então, que a jurisdição é o poder do Estado aplicar essas regras na vida real para solucionar disputas, controvérsias entre particulares. Quando eu falo particulares, eu falo as pessoas que estão ali naquele território. Mas não é só um poder, é também um dever. A partir do momento que o Estado não admite que o particular se vire com suas próprias forças para resolver os seus problemas, ele tem o chamado monopólio da força. A partir do momento que ele não permite mais que você faça a sua justiça com as próprias mãos, ele tem a obrigação de prestar essa justiça. Por isso é um poder e um dever. Você, caso se sinta lesado por alguém, caso alguém, em um acidente de trânsito, acerte o seu carro, danifique seu carro, você não pode simplesmente sair do seu carro e sair no braço com a pessoa, tentar pegar o dinheiro dela na marra para consertar seu carro. Não, você precisa, caso a pessoa não pague espontaneamente o dano, você precisa se socorrer do Estado, você precisa buscar a chamada tutela jurisdicional, a atuação do Estado juiz aí, do Poder Judiciário, resolvendo esse conflito. Como? Aplicando o direito, aplicando as regras. Então, jurisdição é isso, poder, dever de aplicar o direito ao caso concreto, as regras ao caso concreto, gerando a pacificação social.
porque não há como se manter um Estado com o povo em paz, com o povo vivendo em harmonia, se as disputas não forem resolvidas por esse poder central. Então, jurisdição é isso. Agora, muito se confunde, para quem está começando na área do processo, jurisdição com competência. Quem exerce efetivamente a jurisdição? Essa autoridade central, que nós vamos chamar também de Estado, ela tem figuras, pessoas que exercem essa função. São os chamados juízes. São eles que são responsáveis por aplicar essas regras no caso concreto, gerando a pacificação social. Juiz é uma pessoa que tem a chamada investidura. Ele tem os poderes do Estado para exercer a jurisdição. Todo juiz tem a mesma jurisdição? Sim, porque a jurisdição é o que eu acabei de dizer. O poder, dever de aplicar o direito ao caso concreto, pacificando as relações sociais, pacificando os conflitos. Mas existem juízes que são voltados para alguns conflitos, existem juízes que são voltados para outros. Por exemplo, eu sou um juiz do trabalho, eu tenho que resolver conflitos relativos a contratos de trabalho. Existe o juiz que resolve problemas penais. Alguém que furtou, alguém que roubou, ou que é acusado, melhor dizendo, de ter roubado, de ter furtado, de ter agredido fisicamente, ou de ter até assassinado uma pessoa. Essas questões vão para aquele juiz que é voltado para a área penal. Existem também questões relativas a tributos. Eu tenho que definir se eu tenho que pagar tal imposto ou não tenho. Temos juízes que são voltados para isso. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de divisão de tarefas, divisão de atribuições. Todos os juízes têm a mesma jurisdição, mas cada um faz uma coisa, cada um é especializado em resolver um problema, um conflito. Essa especialização, essa divisão de tarefas é a competência. Competência, basicamente, é o limite de atribuições de cada órgão do Poder Judiciário, de cada juiz, de cada tribunal. Então, não confundam os conceitos. Jurisdição, todos os juízes têm. Competência, existem atribuições de um juiz e atribuições de outro juiz. Agora, eu falei que, a partir do momento que você não pode sair daquele carro para brigar com quem bateu no seu carro, você tem que mover, você tem que provocar, tem que ir atrás do judiciário, do Estado, para fazer valer o seu direito, você tem um instrumento para isso. Você tem um direito perante o Estado, de exigir que o Estado resolva o seu problema. Esse direito é o direito de ação. Direito de ação é o poder que cada um tem de buscar a justiça, de buscar que o Estado solucione o conflito, aplicando o direito. Você pode até perder a ação, mas o direito de exigir que o Estado resolva o problema, você tem. Então, esse é o direito de ação. Agora, o que é pretensão? Para explicar o que é pretensão, primeiro acho que eu tenho que voltar para trás um pouco e explicar o que é direito objetivo e direito subjetivo. Direito objetivo é direito registrado, direito posto, ou melhor dizendo, direito escrito. Nós temos basicamente duas escolas, dois sistemas jurídicos grandes, com algumas variações, e todos os sistemas são voltados ou para uma escola ou para outra escola. Nós estamos falando de um sistema que é baseado em lei escrita e de um outro sistema que é baseado em uma norma que não é escrita, mas todo mundo segue porque todo mundo sempre fez isso. Para esse sistema aqui, o que vale é o costume tanto das pessoas quanto o costume desses órgãos do Estado que aplicam as regras ao caso concreto. O costume desses órgãos do Estado, o costume dos juízes, dos tribunais, é chamado de jurisprudência. O costume das pessoas, da sociedade, porque todo mundo sempre fez assim e sempre será assim, é o chamado direito costumeiro ou consuetudinário. Essa é a escola anglo-saxã do direito.
Não se baseia tanto em regras escritas, mas em regras que todo mundo aplica porque sempre aplicou. Agora, quando nós falamos do chamado sistema romano-germânico, que é o nosso sistema, é o sistema composto por regras escritas. O que é o direito objetivo? São as regras. Sejam elas dos costumes, sejam elas dos costumes dos tribunais, naquele sistema anglo-saxão, sejam aquelas regras que estão escritas no modelo romano-germânico, que é o nosso modelo, basicamente. O nosso modelo é idealizado com base em regras escritas. Então, nós estamos diante de um modelo romano-germânico. Essas regras, portanto, formam o direito objetivo. E o que é o direito subjetivo? Todo mundo tem um interesse, certo? Na vida. Você deseja alguma coisa. O desejo, a vontade de ter algo ou a vontade de fazer algo é um interesse. Agora, tem interesses que o direito positivo, ou direito objetivo, melhor dizendo, tutela. Tem interesses que não são tutelados por esse direito objetivo. Por exemplo, se você faz uma aposta com um amigo seu, quanto vai dar o jogo São Paulo e Corinthians? Você aposta no São Paulo, seu amigo aposta no Corinthians. Quem perder tem que pagar qualquer coisa, caixas de cerveja para o outro. Quem ganhou não pode mover uma ação, não pode ir atrás do Estado para falar, olha, ele não me pagou a aposta, então me pague a aposta. Por quê? Porque o interesse ao pagamento da aposta não é o interesse que o direito objetivo tutela. Não é o interesse que o legislador, o Estado que legisla, que cria a regra, achou relevante para colocar lá uma regra dizendo, olha, apostou, tem que pagar. É uma regra que pode ser da moral, é uma regra que pode ser dos bons costumes, daquela praxe que todos praticam ali, mas não é uma regra do direito, não é direito objetivo. Então, essa pessoa que ganhou a aposta, ela tem um interesse, só que não é interesse relevante, não é um interesse que está protegido pelo direito objetivo. Por isso, não é um direito subjetivo. Agora, direito subjetivo é aquele interesse que é, sim, protegido pelo direito objetivo. Por exemplo, você é proprietário do carro, você é o proprietário da casa, você é proprietário de um notebook, de um celular. Direito de propriedade é um direito que é garantido pelo direito objetivo. De ter o bem, de dispor livremente desse bem, de fazer o que bem quiser, o que bem entender com aquele bem. A propriedade é protegida, portanto. Assim, se você sofre uma batida de trânsito, você não é o culpado, a outra pessoa é a culpada, ela lesionou seu patrimônio, ela prejudicou o seu patrimônio ali, o seu carro. O direito garante uma tutela para você. Por isso, você tem um direito subjetivo a exigir que o dano que fizeram ao seu carro seja reparado, que a pessoa que bateu no seu carro pague o conserto do seu carro. E nisso chegamos ao conceito de pretensão. Você tem o direito subjetivo, não é? Que é o direito de propriedade sobre o seu carro, que está lá garantido pelo direito objetivo. Existem normas falando sobre direito de propriedade, por exemplo, na Constituição Federal. Só que o seu carro sofre a tal batida de trânsito. Houve uma violação ao seu direito de propriedade. Violando-se o direito de propriedade, você tem o que se chama pretensão. O que é a pretensão? É a possibilidade de exigir em uma ação, de exigir perante o Estado, perante o juiz, que aquela pessoa que violou o seu direito, no caso, a pessoa que bateu no seu carro, tem que pagar o conserto do seu carro. A pretensão é isso. A possibilidade de exigir perante o Estado juiz que a pessoa que lesou o seu direito subjetivo repare, conserte o problema. Então, a pretensão, ela se volta para o devedor, quem é responsável por pagar o conserto do carro, e o direito de ação se volta para o Estado, para o juiz. Juiz, eu não posso, pelas minhas próprias forças, chacoalhar a pessoa aqui para me dar o dinheiro para pagar o carro. Então, por favor, né, exerça o seu poder aí e diga para a pessoa,
dê o dinheiro para ele para pagar o carro. Caso a pessoa não pague, vá lá e penhore o patrimônio dele, pegue dinheiro dele na conta bancária para pagar o conserto do carro. Então, ficou um pouco mais claro aqui, me parece, não? Direito de ação é movido contra o Estado porque eu não posso, pela minha própria força, tomar na marra, resolver na marra o problema, tomar o dinheiro da pessoa que bateu no meu carro. Só que a pretensão se volta contra a pessoa que lesionou o direito de propriedade. Foi violado a partir do momento que bateram no meu carro. E o Estado vai resolver esse problema, esse conflito. Um bateu, não quer pagar, o outro quer receber, através da jurisdição, do poder-dever de dizer o direito, de aplicar o direito para solucionar o conflito. E a competência estará onde? Nós teremos juiz específico, nós teremos órgão judicial específico para resolver aquele conflito. Aquele que tem a atribuição de resolver aquele conflito. É isso, basicamente, que eu tinha para dizer. Em breve eu volto com mais vídeos aí, tentando descomplicar de alguma forma as categorias de processo civil. Bom, muito obrigado.